Meus irmãos, a paz do Senhor, que bom podemos nós nos encontrarmos mais esse dia para realizarmos este culto de adoração, de louvor e de gratidão a esse Deus que tem operado maravilhas em nossa vida. Como é bom nós podemos estar reunidos e unidos nesse grande objetivo. Objetivo esse de realizarmos um culto de adoração a Deus e ao mesmo tempo também para poder aprender do que Deus tem para nos ensinar. São dois princípios fundamentais em nossa vida. Primeiro nós adoramos, depois nós aprendemos. É o que Deus tem para falar para mim e para você hoje. Também Deus pode curar, restaurar, mudar, sarar. Ele tem poder para isso. Vamos orar nesse momento para nós iniciarmos este culto? Curva a tua cabeça e ore comigo. Meu Deus, eu venho ser grato a Ti por esse dia. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por esse privilégio. Muito obrigado, meu Deus, por todos os livramentos que o Senhor nos deu. E agora, Senhor, nós aqui estamos reunidos, congregados, para este fim, adorarmos o Senhor. Recebe a adoração da Tua igreja e assim também venha falar e ensinar da Tua verdade para cada um de nós. Também, Senhor, nesta noite, aqueles que estão doentes, o Senhor possa curar. Pai, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa restaurar. Aqueles que estão oprimidos, que o Senhor possa libertar. Aqueles que a família, meu Deus, está destruída, que o Senhor possa restaurar. Eu peço a reconstrução de casa, de famílias, no nome de Jesus. Eu peço um milagre para a vida de todos aqueles que estão crendo e confiando em Ti, no nome de Jesus. Amém. Se você crê, Jesus cura. Se você crê, Jesus liberta. Se você crê, Jesus restaura. Se você crê, Jesus abre portas. Basta crer. O segredo é crer e acreditar no que Deus pode fazer. Vamos seguir adorando? Ministério Louvor, adorando a Deus, e eu e você aqui juntos glorificando ao Senhor. Só mais um lembrete, meus irmãos. Todos os dias, 19 horas, culto aqui nos canais da igreja. Mas peço a você, para você verificar com os irmãos, divulgar, mande o link do culto para as pessoas que você conhece, para poder participar também do culto, porque desta forma você estará evangelizando e o Senhor Jesus estará salvando. Vamos louvar então? Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que é dos filhos, sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares os espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatidos e pela seta ferido, eu tão meigo, com carinho lá do mundo te busquei e te
trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares os espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar, e ao teu lado para te guiar, e ao teu lado. Glórias a Jesus, e podemos levantar uma voz de aleluia e glória a Deus, em alta voz mesmo, porque afinal de contas esse momento é para Deus, é o nosso melhor para Deus. Vamos fazer de todo o nosso coração, mas uma vez quero aqui fazer mais esse apelo, e vou continuar fazendo esse apelo para os irmãos nos grupos das nossas congregações, conversar, divulgar, falar a respeito do culto, o que está sendo, como está sendo. Pode ter opinião, dar alguma ideia, é muito especial isso. E principalmente, irmãos, envia para outras pessoas que não estão na presença do Senhor, mas que possam ser evangelizadas. Se você fizer isso, você está evangelizando. Vamos fazer isso? Tá bem? Vamos seguindo então, que agora vamos ouvir uma palavra ministrada pelo pastor Paulo Mateus, que é o terceiro vice-presidente aqui da Catedral das Assembleias, segundo vice-presidente da Catedral das Assembleias de Deus. Ele vai estar ministrando uma palavra de Deus, e também ele é o pastor da nossa congregação ali do São Cristóvão. Ele vai estar ministrando, e aí aprenda a palavra de Deus, pastor Paulo Mateus. Eu vos saúdo aos irmãos e às irmãs com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria no meu coração que eu tenho uma palavra de Deus hoje para a sua vida. Deus me deu uma palavra para me falar a respeito de salvação, e ela encontra registrada no livro de Jonas, o profeta, no capítulo 1, a partir do versículo 1 também, que diz: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Deus tem uma chamada específica em nossas vidas. Nunca podemos nem pensar sequer em rejeitar aquilo a qual Deus preparou e nos chamou para essa missão. Portanto, acompanhe em mim com os olhos, por favor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, fugindo-se de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar, um grande vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Versículo 8. Então disse-lhe: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E que povo és tu? Versículo 9. E ele lhe disse: eu sou hebreu, temo ao Deus, o Deus do céu, que fez o mar até a seca. Versículo 11. E disse-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar elevava
engrossava cada vez mais. Versículo 12. E ele diz: levantar-me-ei, lança-me no mar, aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Versículo 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que o tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas dos peixes. Ore comigo. Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra do céu para nossos corações. Senhor Deus, eu sei, Senhor, que neste momento, Pai amado, há milhares de pessoas que estão ouvindo-nos, ó Senhor, esta palavra do céu. Deus, ainda nos dias de hoje, Senhor, não é muito difícil e não é muito ao contrário do que está acontecendo, não. Senhor, estamos vivendo situações difíceis na terra, Pai, mas é a Tua misericórdia, é o Teu amor para com cada um de nós, que assim seja, Deus, e nós continuamos, meu Deus, em Tua presença, no nome de Jesus. Irmãos, lendo-se esta palavra, meditando-se nesta palavra, hoje, eu me deparei com essa situação, a qual Deus um dia, olhando-se do céu, viu Jonas na terra, um moço preparado. A nossa Bíblia diz que ele era preparado, era um moço que tinha conhecimento, não era um cidadão qualquer. A nossa Bíblia diz que não era um homem qualquer, não. Ele não era leigo, ele era uma pessoa de estudo, ele era estudado, ele tinha conhecimento, ele era formado. E a nossa Bíblia diz que quando Deus olhou para ele, e Deus falou assim: Jonas, é você que eu preciso. Deus, quando olhou do céu, irmãos, uma certa vez para a terra, ele viu eu há 36 anos, 37 anos já quase passados. Ele olhou lá de cima e disse: Paulo Mateus, é você. Ainda que eu não entendia, passou e passando os dias, os meses e anos, até hoje, ainda sou um estudioso da palavra de Deus, tento examiná-lo dia após dia, para que passa dias eu vou continuando, e preciso de continuar sendo perfeito na presença do Senhor, porque a nossa Bíblia diz que o próprio Senhor falando e que andar na presença dele e ser perfeito. Eu preciso de andar na presença de Deus e ser perfeito. Não adianta eu dizer que eu estou andando na presença de Deus, estou fazendo o que Ele ama, o que Ele quer, e eu não encontrar perfeição na minha vida. A Bíblia diz que Deus olhou para Jonas e falou: Jonas, eu preciso que você vá a uma cidade chamada Nínive, prega o arrependimento contra ela. Vai lá, prega para eles, é você que eu preciso. Queridos irmãos, porque a Bíblia diz que o homem, ainda que ele diz que ele é muito corajoso, mas chega uma circunstância, chega um momento na vida do homem, que o homem sente medo. O homem não é o super-homem, o homem ele é falho. E a Bíblia disse que, então, Jonas não falou com Deus, que ele não iria. Ele não falou, apenas ele pensou: sim, eu não vou ir, vou a Jope, vou comprar uma passagem e vou descer, vou fugir para Tarso, vou sair contra da presença de Deus. Ou seja, irmãos, Jonas não queria ir, porque aquele povo era um povo bravo, ainda que ele estava sofrendo, era um povo perseguido, muito perseguido, era uma cidade fechada. Queridos irmãos, a nossa Bíblia diz que lá existia uma população aproximadamente 120 mil homens. Era uma cidade grande. Pensa hoje aqui nas nossas regiões, pensa que hoje em nossas regiões uma cidade que tem 120 mil pessoas. Você pode citar qualquer um aí no seu pensamento, não vou falar agora no momento, mas você pode pesquisar e ver aqui na nossa região da Mata, uma cidade com 120 mil pessoas, uma cidade cercada, onde tinha um muro, e esse muro aproximadamente 6 metros de largura, se não foge de memória. No capítulo 4 você vai encontrar isso, e nós encontramos, irmãos, que então lá só entrava e saía quem eles queriam, mas Deus mandou Jonas ir lá. Uma coisa eu posso te falar, meu querido: se Deus mandar você ir, pode ir. Ele vai preparar o caminho, vai colocar ponte onde não tiver ponte,
se tiver muro, vai ser derrubado, se tiver pedra no caminho, ele vai te carregar no colo, mas que você vai, porque Deus te chamou, foi para isso, irmão. Deus me chamou, eu fui para isso aí. E a Bíblia diz que então ele pensou, se eu não vou, eu vou fugir. E assim ele colocou no coração dele que ele ia fugir da presença de Deus. Ele mudou o itinerário, ele mudou a rota, ele quis fazer um caminho ao contrário do caminho de Deus. Pensa, irmão, num caminho que Deus preparou para você e você quer ir para o outro lado. Vou te garantir que pelo ponto, onde aponta o seu nariz, vai dar errado. No seu caminho vai dar errado. Você não vai conseguir chegar ao destino que você quer do jeito que você acha que é. E a Bíblia diz que então ele trocou o itinerário que Deus queria com ele. Comprou a passagem, desceu para o porão e foi dormir. E de repentemente, irmãos, Deus começou então a mandar um forte vento no mar. A nossa Bíblia diz que o barco, ou seja, o navio, ele ia quebrar, ele ia aprofundar. Eles pegaram, para resumir a mensagem, eles pegaram o que eles tinham de valores, começou a julgar lá. E de repentemente alguém falou assim, espera aí, tem alguma coisa de errado, vão tirar sorte, vão olhar. Era costume desde a época, a tirar sorte com cartas. E a Bíblia disse, queridos, que ela caiu sobre Jonas. Ele chegou até Jonas e perguntou, por que tu está fazendo isso com nós, Jonas? Por que você está deixando acontecer isso com nós? Quem é você? Quem é você? O versículo 9, ele chega e fala assim, olha, eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu. Se você teme a Deus, se você é servo de Deus, por que você está deixando essa situação acontecer? Você não pode. Meu irmão, eu e você não podemos deixar de falar. Quer ouvir ou não ouçam, mas que nós temos que falar, isso nós temos que falar. Onde Deus mandar nós ir, isso nós precisamos de ir. É difícil, pode até ser, mas não é impossível não. Só depende de eu querer ou você querer e colocar à disposição. A nossa Bíblia diz que um certo homem chamado Neemias, ele era copeiro do rei. Ele não precisava de fazer o que ele ia fazer, mas Deus chamou ele e ele falou assim, eu vou para reformar o muro, eu vou trabalhar no muro, eu vou organizar o muro, eu vou fazer tudo, porque eu sei que Deus precisa de mim lá. Irmãos, eu preciso apenas colocar à disposição de Deus. E a nossa Bíblia diz que ele falou assim, por que fizeste tu isso? Saiba que os homens fugiram de diante do Senhor, porque o tinha declarado. E Jonas sentiu-se culpado. A nossa Bíblia diz que ele falou assim para eles, olha, vocês querem seguir o caminho de vocês querem ter uma boa viagem, faz o seguinte, lança-me no mar, joga eu na água, porque assim eu vou morrer e tudo vai chegar no destino certo de vocês. Queridos irmãos, quando Deus te chamou, Deus poupa a sua vida, poupou a vida do Jonas. A nossa Bíblia diz que quando os homens pegou o Jonas, lançou ele na água, Deus já tinha preparado socorro para ele. Era um grande peixe, uns dizem que era baleia, a nossa Bíblia diz que é um grande peixe. Se era baleia ou deixou de ser, eu não sei. Foi que um peixe que Deus preparou, isso foi. E a Bíblia diz que Deus carregou Jonas, Deus conseguiu levar Jonas 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Jonas salva ali. E a nossa Bíblia diz que quando completou 3 dias e 3 noites, o peixe, aquele grande peixe, vomitou Jonas em terra seca, e ele entrou naquela palavra, entrou naquela cidade pregando arrependimento. A Bíblia diz que lá todos se arrependeram, aceitaram a Jesus Cristo, e a Bíblia diz que lá foi aproximadamente 120 mil pessoas que o converteram. E a nossa Bíblia chega a dizer, irmãos, que lá até os reis, as pessoas simples, aqueles cidadãos simples, eles aceitaram a Jesus. Sabe por quê? Porque quando Deus manda você ir, você pode ir. Eu hoje estou sendo um instrumento de Deus para falar para você, você que ainda não aceitou Jesus Cristo no seu coração. Se Jesus te chamar hoje, se Deus te chamar, você não tem certeza, você não sabe para onde você está indo, eu te faço um convite hoje. Aceita Jesus Cristo.
Não estou te chamando você para vir para a nossa amada igreja, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Não, vai para uma igreja mais próxima da sua casa. Aceita Jesus lá, o Senhor Jesus vai apagar os seus pecados, e outra coisa, ainda vai escrever seu nome no livro da vida do Cordeiro. Sabe por quê? Se Jesus voltar hoje, com certeza você tem Ele, e você tem a sua salvação. Que Deus em Cristo vos abençoe, no nome de Jesus, e muito obrigado por esta grande oportunidade de estar falando para você, que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por Ele. Deus abençoe, no nome de Jesus. Glórias a Jesus. Boa foi essa palavra. O pastor Paulo Mateus, também um grande obreiro, que faz parte da diretoria, o segundo vice-presidente nosso aqui do campo. Deus abençoe a ele, com toda a sua família, e a todos os irmãos aí da nossa congregação do São Cristóvão. Meus irmãos, vamos nós então para a nossa continuidade dessa série de ministração que aqui estamos dando. Estamos aqui cada dia falando de uma dessas características. Estamos falando de Jesus, discípulos, né? Aprendemos o chamado dos discípulos, aprendemos ontem o que seria discípulo. Hoje nós vamos aprender o que vem a ser apóstolo. Então, no primeiro dia, na terça-feira, falamos do chamado, da eleição. Já na quarta falamos a respeito do que é ser discípulo, como precisamos ser eternamente aprendiz. E hoje nós vamos estar falando sobre o que é ser apóstolo. Abre a tua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Mateus 16, verso 18. Jesus, num dado momento, ele faz uma pergunta e ao mesmo tempo ele traz um esclarecimento. Então vamos nós para o entendimento do que vem a ser apóstolo. É muito interessante nós termos esses quatro pilares de entendimento, compreensão, chamado, discípulo, apóstolo e consequência disso. O quarto e última série dessa palestra vai ser a consequência disso, consequência da minha chamada, consequência de eu ser discípulo e consequência de eu ser enviado. Nós vamos estar falando que hoje é apóstolo. Vai ter uma consequência em cima disso. Então, a última série que nós vamos estar falando é a consequência disso. Então vamos lá, Mateus 16 e o verso 18. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos orar. Meu Deus, eu quero te agradecer por termos o privilégio nesse dia de aqui estarmos estudando a tua preciosa palavra, e hoje aqui, meu Deus, aprendendo sobre o apostolado. Venha nos ensinar, meu Deus, venha revelar. A tua igreja está sedenta para poder aprender as verdades aqui inseridas, e que assim o Senhor verdadeiramente venha falar e nos ensinar da verdade desse texto e do apostolado no dia de hoje. Eis-me aqui, eu dependo de ti, necessito do Senhor, direciona-me e conduz-me nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos imediatamente, irmãos, para a temática. Vamos falar sobre apóstolo. Quando nós falamos de apóstolo, muitas das vezes nós ficamos com a beleza da nomenclatura e nos esquecendo do que temos que fazer para ali chegar. Esquecemos disso, porque quando fala-se de apóstolo, fala de enviado, significa apóstolo, apóstolos, enviado. Discípulo significa aluno. Então, discípulo é aluno, apóstolo é enviado. Esses apóstolos, os 12 aqui, contando até com Judas, no caso aqui discípulos, perdão, Judas não chegou a ser apóstolo, mas contando com Judas, discípulos, eles primeiro viveram com Cristo um período de 3 anos, vendo, assistindo o que Jesus fazia, o que Jesus realizava, e ao mesmo tempo estava 24 horas com Jesus, aprendendo dele, Jesus o tempo todo ensinando para eles, falando.
mostrando para eles como deveriam proceder de fato para estar na presença de Deus, para ser apóstolo. Então, primeiro entendimento, que já compreendemos, é atender o chamado. Segundo, se posicionar como aluno, para depois ser apóstolo. Aí você vai dizer assim, mas pastor, então eu posso ser apóstolo? Não nessa característica da nomenclatura, não é nesse sentido, tá bem? Quando estamos dizendo aqui a respeito de apóstolo, a palavra apóstolo é enviados. Então todos nós fomos enviados por Cristo para poder pregar o Evangelho, anunciar a palavra do Senhor Jesus. Quando Jesus fala aqui com Pedro, um povo dizia, Jesus perguntou para os discípulos dele, né, que aqui nesse exato momento não tinha essa nomenclatura ainda, perguntou para eles, o que o povo diz que eu sou? Aí eles disseram, um está dizendo que tu é Elias, outro está dizendo que é um grande profeta. Aí Jesus disse para eles assim, mas e vocês, o que vocês pensam que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Filho de Deus, aqui em Mateus 16. Aí Jesus diz assim, bem, fizeste muito bem, você não revelou a carne nem sangue, mas sim revelou algo que é espiritual. Quando Jesus recebe essa informação, imediatamente ele dá uma missão para Pedro e aos demais discípulos que ali estavam com ele, aprendendo dele. Jesus estava ensinando. Por isso que aqui no versículo 18, Jesus diz especificamente para Pedro, dizendo, tu és Petros. A palavra Petros não é uma rocha, é fragmento de uma pedra ou de uma rocha. Na verdade, todos nós que somos discípulos, nós somos fragmentos de Cristo. No que diz respeito disso, nós não somos uma rocha sólida, enorme, nós não, mas somos fragmentos. Quando Jesus disse isso para Pedro, tu és Petros, pequeno fragmento, pedregulho, aí Jesus diz, e sobre esta rocha, que estava dizendo sobre ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus diz o seguinte, olha, estou treinando vocês, daqui um tempo, daqui poucos tempos, vocês vão dar prosseguimento. E Jesus diz o seguinte, eu estou enviando vocês. Pedro, eu estou enviando você. Aí já logo no versículo 19, Jesus está dizendo para Pedro que está entregando para ele a chave do reino dos céus. Aí você vai dizer assim, então é verdade então que Pedro tem a chave? Não, não é isso. Aqui é uma figura que nós vamos ver lá em Atos capítulo 2, mostrando exatamente isso. Nesse exato momento, quando Jesus disse para Pedro que ele inicia pregando, ele inicia cumprindo o ide de Jesus. Ele inicia falando do amor do Senhor Jesus em Atos capítulo 2. Então, a partir dele, a igreja começa a ser liderada, não com a presença de Jesus, mas começa agora a ser liderada por um homem cheio do Espírito Santo, que era Pedro e os demais que ali estavam. Então, naquele exato momento, quando Jesus diz para Pedro que ele estaria com a chave do reino, é que naquele exato momento, com o derramamento do Espírito Santo, ele estaria pregando o Evangelho, uma multidão de gente iria se converter e entregar-se para Cristo, e daí adiante começaria a igreja. Tanto é que hoje eu e você estamos usufruindo disso que o Senhor Jesus disse para Pedro, que ele era Petros, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então a igreja está edificada e solidificada em Cristo, mas os discípulos se tornaram apóstolos enviados para poder pregar o Evangelho. E o Evangelho começou a ser pregado já no capítulo 2 de Atos. Quase 3.000 pessoas se convertem, entrega-se para o Senhor Jesus. Já no capítulo 2 de Atos, especificamente também, quase 120 pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Inicia a igreja. Quem lidera? Pedro. Por isso que Jesus está dizendo chave, porque é ele que começa. A chave é quem tem autoridade.
Quem tem autoridade para poder fazer alguma coisa? E Jesus está dizendo: eu estou te dando autoridade para você fazer, então eu estou te enviando, vai e faça. Irmãos, apóstolo é ser enviado. Vamos lá, Mateus capítulo de número 18, eu utilizei isso também no dia de ontem, mas Mateus capítulo 28, e nós vamos ler versículo 18 a seguir, que vai mostrar exatamente essa ordenança de Jesus. Discípulo aprende, apóstolo pratica o que aprendeu com o mestre. É isso. Esses apóstolos que eram discípulos de Jesus, primeiro eles foram discípulos, depois eles foram para a ação, para a atividade, para a realização. E algumas das vezes as pessoas querem fazer sem antes ser aluno. Irmão, não tem como ser professor se primeiro não for aluno, porque só tem como ser professor se primeiro aprender, só tem como dar aula se primeiro for aluno, participar de aula. Vamos no 18, em Mateus 28, verso 18 a seguir, Jesus dizendo assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus enviou esses discípulos, que era aluno dele, enviou eles para poder ensinar e fazer discípulos, e batizando estes que seriam os novos discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda Jesus diz o seguinte: ensina eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quando Jesus está dizendo isso, olha, estou enviando vocês, estou mandando vocês, apóstolo, enviado, para uma missão. Então realiza essa missão, pregando o evangelho. Os apóstolos, irmãos, eles dão início à igreja. Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus envia o Espírito Santo, quase 120 crentes são cheios do Espírito Santo, quase 3.000 pessoas se convertem. Pedro começa a liderar a igreja por um período de tempo, porque ele era enviado do Messias, enviado de Cristo, como também os outros 10 também eram, menos Judas, que não estava fazendo parte disso mais. No entanto, meus irmãos, no entanto, quando aqui Jesus diz apóstolos, que são esses, ele enviou os discípulos, primeiro aprenderam com ele por um período de 3 anos, para depois ir para o campo. Primeiro devemos aprender e sempre vamos aprender. Não significa que depois que determinado tempo aprendemos, já sabemos de tudo. Não, sempre seremos discípulos, mas também somos enviados. Jesus disse aos seus discípulos: ide. E agora, irmão, está dizendo para mim e para você: ide também. Por isso que eu reforço mais uma vez o apelo para você divulgar os cultos que está acontecendo aqui nos canais da igreja, enviar para as pessoas que você conhece, conversar nos grupos da nossa congregação, falar a respeito do culto. Irmão, nós precisamos de estar voltado para o culto, para que todo mundo participe. Se cada um de nós entendemos a visão, aí sim, meus irmãos, estaremos cumprindo com o ide do Senhor Jesus. Olha, quando Jesus disse para os seus discípulos: ide, ensinai, irmão, olha aí, o ide e ensinai, quem tem que ensinar somos nós, mas para nós ensinar temos que aprender. Olha a palavra, para nós ensinar primeiro temos que aprender. Não temos condições de ensinar se primeiro não aprendemos. Vamos aprender a ser discípulo para ir para a ação de enviados. Olha, muitas das pessoas se preocupam com a nomenclatura eclesiástica e se esquece da ordem diretiva de Jesus: ide, ensinai
a todas as nações, ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Irmão, a ordem de Jesus, então eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar, eu tenho que falar do amor de Jesus. Quando Jesus ele fala isso, irmãos, para nós irmos para a prática disso, nós necessitamos de estar na presença do Senhor e ser discípulo. Quando a gente vê a nomenclatura eclesiástica de alguma coisa, a gente acha bonito, a gente acha magnífico, pode ser bonito, magnífico, mas tem uma responsabilidade em cima dessa beleza. Irmãos, tem uma responsabilidade em cima desta beleza. Qual é? Cumprir com a ordem de Jesus. Ide. E aí? Jesus te enviou. Você está cumprindo com esta ordem? Jesus enviou esses discípulos e eles cumpriram. Vamos nós agora lá em Atos 2. Abre a Bíblia aí. Atos capítulo de número 2. Glória a Deus. Atos 2. No Atos capítulo de número 2, nós já vamos verificar que é a resposta de Mateus 16, 18 e 19. Tu és Petro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas da igreja não prevalecerão contra ela, e eu te dou a chave do reino dos céus. Chave, autoridade. Jesus deu autoridade a Pedro para ele ser o primeiro líder. Já no versículo 14 de Atos 2, gostaria que você abrisse a Bíblia, e juntos vamos fazer menção aqui da palavra do Senhor. A partir do versículo 14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens, vós pensais, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias aconteceria, disse Deus, de que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Seguindo, não vou continuar devido tempo. Olha, irmão, nesse exato momento, Pedro, com a autoridade que Jesus deu a ele, a chave, deu autoridade para ele, Pedro, cheio do Espírito Santo, com esses outros 11 que também cheios do Espírito Santo, todos eles cheios do Espírito Santo, eles estavam naquele exato momento, meus irmãos, as pessoas naquele exato momento estavam criticando eles, do que eles estavam fazendo. Aí Pedro diz para ele: olha, isso que está acontecendo aqui, foi o que está se cumprindo, o que foi dito pelo profeta Joel. Olha a autoridade. Ele começa a ensinar. Por isso que se cumpre também Mateus 28, 18, 19 e 20. Ele começa a ensinar. É interessante que aqui no capítulo 4 de Atos, Pedro, ele também está ensinando, foi interrogado pelo Sinédrio, e ele prega com muita autoridade, e eles diz assim, vamos dizer logo na frente aqui no capítulo 4 de Atos: olha, esse aí não é indouto, ele não estudou, ele não tem diploma de nada, poderia até saber ler e escrever, mas ele não tem diploma de nada, ele não estudou igualzinho nós estudamos. Como é que fala com tanta sabedoria? Irmão, olha o ensinamento, ele já estava ensinando, fazendo discípulos. Como fazer discípulos? Tanto é que ele estava fazendo discípulos, que aqui no versículo 41, vamos ler lá, 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha aí, ele cumprindo com a chamada, aprendeu como discípulo e agora agindo como apóstolo, cumprindo o ide de Jesus. Aqui ele ensina, ele prega, ele fala com tanta propriedade. Ele fala de um texto de Joel 2, 28 e 29, que nos últimos dias derramaria do teu espírito. Ele já fala cheio do Espírito Santo, com conhecimento do texto, e ensina para esse povo que estava escandalizado com o acontecimento, mostrando para eles que eles não estavam embriagados, mas sim estavam cheios da glória de Deus. E aqui no versículo ainda 42, a Bíblia diz
e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos estavam ensinando, eles estavam mostrando a palavra de Deus, e este povo aqui perseverava, mantinha, gostava dos ensinamentos dos apóstolos que eram enviados de Cristo. Jesus treinou eles e Jesus comissionou eles, disse: ide, pregai, anunciai. Irmãos, esses apóstolos agora, eles estão cumprindo com o ide de Jesus, estão agindo com aquilo que Jesus determinou para eles fazerem, para eles realizarem. Agora, irmão, a gente só olha a beleza disso, né? Só olha a beleza da nomenclatura e não olha o tamanho da responsabilidade. A quem é muito dado, também muito será cobrado. Quando eles aqui, irmãos, pregam, e essa multidão aceita Jesus, eles ensinam a palavra doutrina, perseverava nos ensinamentos dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, no que eles estavam ensinando. Então eles estavam cumprindo com o ide de Jesus. Aí fica a pergunta, aí nós dizemos que somos discípulos. Discípulo não fica no meio da multidão, mas sim fica nos pés de Cristo. Discípulo se torna apóstolo, enviado, não com a nomenclatura de apóstolo, como alguns querem, né? Não com a nomenclatura de apóstolo, mas sim com a nomenclatura de enviados. Jesus está nos enviando, Jesus está te enviando, quer usar você para poder pregar a boa nova, pregar a tudo aquilo que ele tinha e tem ensinado através da sua gloriosa e maravilhosa palavra. Irmãos, Jesus, quando ele ressuscita, ele vai à beira da praia de novo. Muito interessante isso também. Vamos agora lá, João 21, João capítulo 21. Num dado momento, Pedro e os demais pescadores, que era Pedro, Tiago, João e André, esses vão voltar para a antiga profissão. Estão lá tentando pescar, mas não pega nada. Aí chega Jesus de novo. Só que agora Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado e Jesus já estava com o corpo glorificado. E Jesus pergunta para ele: pegou alguma coisa? Não, pegamos nada. E Jesus dá ordem: joga lã, joga rede, tal lugar assim, e eles pegaram. Todo mundo sabe a história. Mas o final que eu quero aqui é quando eles chegam na orla, na beira do lago. Quando eles chegam na beira do lago, Jesus começa a conversar com Pedro. Olha aí, irmãos, discípulo, olha aí o que é ser discípulo, o que é ser enviado. O enviado, Jesus dá uma ordem. E quando Jesus começa a conversar com Pedro, no verso de número 14 a seguir, eu quero que você acompanhe, João 21, 14 a seguir, quando ele começa a conversar com Pedro, ele começa a fazer algumas perguntas. Aí, ele que já estava com Jesus, começa a responder. Então, mas vamos lá. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta meus cordeiros. Olha aí o enviado. Jesus dizendo para ele: está enviando. Verso 16: tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Olha aí a ordem, Jesus enviando. Verso 17: disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, por 3 vezes Jesus fala a mesma pergunta, faz a mesma pergunta para Pedro, assim como Pedro, alguns dias atrás, negou Jesus por 3 vezes, e agora Jesus pergunta a ele 3 vezes: tu me amas?
então apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus fala isso, Jesus estava dando para ele uma ordem, dizendo para ele: estou te enviando para cuidar de coisas novas, que são cordeiros, estou te enviando para cuidar de ovelhas, que já são adultas. E quando ele fala isso, estou te enviando, então, se você me ama, você não vai se afastar em meio à adversidade, em meio à dificuldade, você vai prosseguir. Jesus, quando fala isso com Pedro, ele traz à tona aquilo que Pedro deveria de fato fazer, juntamente com os discípulos, porque Jesus estava enviando eles, irmãos. E Jesus faz a mesma pergunta: tu me amas? Será que eu amo a Cristo mesmo de verdade? Será que você ama a Cristo mesmo de verdade? Se você ama, então pregue o Evangelho. E faço de novo aqui o apelo: pregue o Evangelho. Mas como, pastor, a gente não pode fazer culto mais hoje, nem na igreja, a gente não pode fazer alívio hoje, a gente não pode nem distribuir folheto, pastor, como é que vamos evangelizar? Usa o mecanismo que nós temos hoje, manda os links dos cultos da igreja diário para essas pessoas que você conhece. Irmão, faz isso todo dia, faz isso todo dia, e você estará cumprindo com o ID de Jesus, você estará realizando a obra de Deus, e o Evangelho será pregado a essas pessoas. Irmãos, Jesus perguntou por 3 vezes a Pedro: tu me amas? Tu apacenta meus cordeiros. Tu me amas? Tu apacenta meus ovelhas. Tu me amas? Tu apacenta meus ovelhas, Pedro. E agora lá no 2, ele começa a apacentar. Aleluia. Ele começa a cumprir com a ordem de Jesus, começa a ensinar, como está lá em Mateus 28, 18, 19 e 20. Ele começa agora com autoridade, como está lá em Mateus 16, 18, eu te dou a chave, te dou autoridade. Olha, irmão, que algo magnífico é isso. No entanto, nós temos que entender que eles cumpriram com o papel do ID deles, e nós estamos dizendo que somos discípulos, mas na hora de alguma adversidade nós corremos. Não vamos correr não, vamos ser discípulos e vamos cumprir com o ID de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quando nós cumprimos com o ID de Jesus, irmão, Ele irá nos honrar. Olha, todos estes, encaminhar para finalizar, nós temos a nossa oração agora às 20 horas. Irmãos, esses cultos, vou abrir um parênteses aqui, esse culto diário e a oração 20 horas, já perdura por 2 meses, fez agora no dia 18, 2 meses. Irmãos, é isso que está nos mantendo de pé, a igreja de pé. Estamos sendo alimentados com a palavra e estamos buscando o Senhor. Divulga isso também, irmãos. Pergunta aos irmãos: e ontem você orou? Vamos fazer isso, vamos incentivar, vamos orar, irmão, todo dia 20 horas. Mas pastor, quanto tempo? Tempo aí, quem decide é você. Se é 10 minutos, se é 20 minutos, se é 1 hora, se é 30 minutos, aí é você. Mas o interessante aqui, irmão, é nós clamarmos a Deus, e Deus estará nos respondendo. Fecha aí o parênteses. Olha, quando esses discípulos, eles cumpriram com a ordem de Jesus, debaixo da oração, tanto é que aqui no versículo 15, a partir do versículo 15, eles escolhem um novo apóstolo, que agora será apóstolo no lugar de Judas, que seria Matias. Foi escolhido no lugar de Judas, mas após a oração, irmão, vamos nós sermos discípulos e vamos cumprir com o ID de Jesus, mas vamos orar para que Deus venha salvar. Irmãos, quando eu falei e ainda continuo falando de batizar 1000 pessoas este ano, irmão, é impossível para mim, mas se cada um de nós ganharmos todo o campo que está me ouvindo aí, e colocar isso na sua cabeça: eu vou participar, vou ganhar uma pessoa por ano, este ano, cada um ganhar irmão, eu, Nelquiade, sozinho não consigo, mas Jesus mandou, não é só eu, pastor, pregar, não, mandou toda a ovelha gerar ovelha. Você se lembra desses provérbios? Ovelha gera ovelha. Jesus nos enviou, Jesus enviou os apóstolos, e eles cumpriram com a palavra de Deus, irmão. Num dia, 3.000 pessoas se converteram, se entregaram para Jesus. 3.000. Nós estamos falando isso aqui num dia, nós estamos falando 1.000 pessoas em um ano. Se cada um de nós gerarmos uma ovelha, vamos nós
Vamos nós contemplar essa visão, vamos abraçar isso e vamos evangelizar. Não vai ser a pandemia que vai impedir esse milagre, irmão. Jesus nos enviou, Jesus enviou os apóstolos. Já no primeiro dia em que eles pregam, quase 3.000 pessoas se convertem. E essas pessoas seguem a doutrina dos apóstolos, porque eles estavam ensinando. Vamos fazer isso? Vamos cumprir com o ID de Jesus, e Jesus estará honrando a nossa fé. Glórias a Jesus. Que Cristo assim nos abençoe e nos guarde, nos direcione e nos conduz. Nós aprendemos sobre o chamado dos discípulos, aprendemos ser discípulos, eternos alunos, e aprendemos que Jesus também nos enviou esses aqui que são apóstolos. A palavra apóstolo é enviados, enviou eles, mas também nos enviou. Nós não precisamos de nome de apóstolo para pregar o evangelho, não. Nós não precisamos, porque Jesus enviou esses 12, no caso aqui que Matias no lugar de Judas, para poder pregar o evangelho, e o evangelho chegou até a mim e a você, irmão. Hoje nós estamos participando do evangelho por causa da atitude desses que foram enviados. Vamos nós também propagar o evangelho? Você que não aceitou Jesus, aceita Jesus hoje, agora. Eu te faço esse apelo. Abre o teu coração e deixa Jesus entrar na tua vida agora. Peça perdão dos seus pecados. Diga a Ele para Ele ser Senhor de sua vida. Diga a Ele para Ele conduzir a tua vida e escrever o teu nome no livro da vida. E você que estava afastado, volte para os caminhos do Senhor hoje. E nós estamos disponibilizando aqui um canal de WhatsApp e também telefone. Você que está aceitando Jesus, você que está voltando para os caminhos do Senhor Jesus, pode usar esses canais para você se comunicar e dizer: olha, eu aceitei Jesus ontem no culto, eu voltei ontem, aqui está meu endereço, aqui está meu nome, eu quero fazer parte da agora adiante, e nós estaremos mantendo contato com você. 3421 1588, 3421 1588. Você que aceita Jesus hoje, liga para esse telefone e dê o teu nome e teu endereço. Nós estaremos daí adiante comunicando mais com você. E você que está voltando, faça a mesma coisa. Estamos falando do amor do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos nesse momento encerrarmos orando, agradecendo a Deus, lembrando mais uma vez, irmãos, faço esse apelo. Vamos nós estarmos participando dos cultos diários, e convida os irmãos, fala com os irmãos: e aí, você assistiu o culto ontem? Participou do culto? Não deu não, estava muito cansado, não deu não, irmão, vamos nós participar. Se estamos fazendo é para nós sermos alimentados, ainda que seja pouco tempo, ainda que seja desta forma que a gente está fazendo, mas é importantíssimo sermos pastoreados, sermos conduzidos e sermos orientados. Vamos nós fazermos isso? Jesus nos enviou. Vamos orar para nós encerrarmos. Meu Deus, nesse momento eu apresento a vida de todos esses que estão aceitando a Ti como Salvador. Busco a Ti o perdão dos seus pecados e peço ao Senhor que tenha de misericórdia e compaixão da vida de cada um desses. Peço ao Senhor neste momento para agir maravilhosamente e operar poderosamente na vida deles, no nome de Jesus. Peço para o Senhor conduzir, direcionar e livrar de todo o mal. Assim, meu Deus, eu te peço neste momento, dê perdão dos pecados, escreve o nome deles no livro da vida. E aqueles que estão doentes, venha sarar, venha curar, venha libertar. E aqueles que estão voltando para os teus caminhos, dê o prazer de ser teu filho, no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis juntos. Amém. A paz do Senhor, igreja. Deus te abençoe.